E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Davi, o rei Davi, na sua oração, no Salmo 34, versículo 4, 34, versículo 4, ele diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. No versículo 6 ele diz assim: clamou este aflito, quer dizer, referindo-se a si próprio, Davi disse: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Primeiro Davi diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu. Depois ele diz: clamou este aflito, referindo-se a ele mesmo. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Aí a gente fica pensando assim: puxa vida, bacana, né? Davi orou, Davi buscou o Senhor e o Senhor o livrou. O livrou. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar o Senhor, porque eu também preciso ser livre. Eu vou na igreja hoje e eu vou buscar o Senhor. Então a pessoa vai na igreja e lá dentro da igreja ela faz aquela oração. Aquela oração simples, aquela oração até objetiva, mas sem aquele clamor, sem aquela busca de verdade. E é isso que você tem que aprender, minha amiga, meu amigo ouvinte. No segredo da fé, não basta para nós frequentarmos a igreja, fazermos orações e até jejuns, se nossa fé não estiver acompanhada de sacrifício. Sacrifício mesmo. Eu sei que o jejum é um sacrifício violento, porque você violenta o seu corpo, você violenta a sua vontade, você violenta a si mesmo para manter-se imune ou isolada de tudo o que é físico deste mundo. E você se entrega à parte espiritual. O jejum é isso. A gente faz jejum para deixar a matéria de lado e ficar focando apenas as coisas espirituais. É um sacrifício. E isso é um sacrifício. Quer dizer, é uma fé acompanhada de sacrifício. Durante o Ramadã, que é o jejum, período de jejum dos muçulmanos, eles ficam 40 dias em jejum, desde do sol, do nascer do sol até o pôr do sol. Eles ficam em jejum. Não comem nada. Não comem nada. Não tem qualquer atividade física ou material. Por quê? Porque eles querem sacrificar para agradar Alá. Ora, as pessoas às vezes creem em Deus, no Senhor Jesus, e pensam, acreditam que pelo fato delas fazerem orações, simples orações, pelo fato de frequentar a igreja ou religião, já é suficiente para agradar a Deus e trazer os benefícios dele. Mas nós verificamos aqui
na palavra de Davi, no Salmo 34, que ele diz assim: busquei o Senhor, busquei o Senhor. Você sabe que buscar o Senhor não é simplesmente você chegar na igreja, porque as pessoas vão na igreja e muitas das vezes o pastor busca o Senhor, mas ela não. Ela fica ali como assistente, como ouvinte. E ela pensa que só porque ela ouviu a palavra de Deus, aprendeu a palavra de Deus, já é suficiente para que o Senhor venha lhe atender, venha lhe acolher. E não é. Porque nós vemos, por exemplo, no caso daquele homem que era paralítico, ele foi levado, carregado até onde estava Jesus. Só que onde estava Jesus era uma casa e não podia entrar, porque tinha uma multidão dentro daquela casa. Então ele não podia entrar. Então ele pediu naturalmente os seus amigos que o levasse até o telhado da casa e o descesse por cordas até onde estava Jesus. E foi isso que eles fizeram. Quer dizer, eles creram em Jesus, eles creram que Jesus viria curá-los. E o que eles fizeram? Eles sacrificaram. Eles sacrificaram. Não um sacrifício de ficar esperando do lado de fora, mas eles foram aonde estava Jesus, tiraram a telha, tiraram as coisas do telhado, desceram aquele homem na maca, sujeito a cair e até se machucar ainda muito mais, e enfim, eles chegaram até Jesus. Quer dizer, o rapaz paralítico chegou até Jesus. E diz a Bíblia, diz o texto sagrado, que vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles homens. Mas a fé é algo abstrato. Mas quando a fé é verdadeira, ela deixa de ser abstrata, porque ela é acompanhada com o sacrifício. Ela é acompanhada com uma atitude de sacrifício. E aquele paralítico fez exatamente o que a fé verdadeira dele havia mandado. Não só esse caso, mas outros milagres que Jesus fez, também nós podemos verificar, constatar, conferir que a fé foi acompanhada de sacrifício. Quando Davi fala, busquei o Senhor, ele não fez simplesmente uma oração, ó Senhor, ó Deus, abençoa, ó Senhor. Não. Ele com certeza buscou um lugar reservado para ficar com Deus sozinho, e ali ele clamou, ele pediu, ele clamou, ele suplicou. Você sabe que uma coisa é pedir, outra coisa é clamar. Quando alguém pede uma coisa, ela pede esperando a resposta positiva. Mas quando alguém clama, a pessoa reclama, a pessoa ela insiste naquilo que ela quer, ela persevera naquilo que ela quer. Ora, Davi disse, eu busquei o Senhor. Quer dizer, ele buscou. Mas onde estava Deus? Deus estava longe, Deus estava no céu. Mas a busca de Davi foi tão forte, foi tão intensa, a sua entrega, a sua fé foi tão intensa, que ele não abriu mão de parar a sua busca enquanto não tivesse a resposta de Deus. E foi o que aconteceu. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus problemas, todas as minhas tribulações. E em seguida ele diz assim, clamou este aflito. Ele estava falando de si próprio. Eu clamei, eu estava aflito e clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu e me livrou de todas as tribulações. Então, minha amiga, nós temos que separar
a fé religiosa da fé prática, a fé inteligente, a fé verdadeira, a fé que traz o benefício para nós. Por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos às pessoas o conhecimento de uma fé verdadeira, uma fé original, uma fé sobrenatural, uma fé pela qual a pessoa não vai abrir mão da resposta enquanto ela não vier. Por isso nós marcamos correntes para as pessoas, para que elas venham insistir, para que elas venham bater. É o que Jesus falou. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Então, tem que haver insistência, tem que haver perseverança, tem que haver luta, tem que haver luta. Essa luta que nós travamos na manifestação da nossa fé é o sacrifício. É o sacrifício. Agora, se a fé que nós estamos exercendo não está acompanhada, não está sendo acompanhada de sacrifício, de manifestação do sacrifício, essa fé não vai trazer o benefício. Ela não vai trazer o benefício, é a fé religiosa. A fé religiosa, as pessoas vão nas igrejas, nas religiões, fazem as suas orações, etc. Mas elas não estão nem aí se a resposta vem ou não. Mas quando a fé não é religiosa, quando a fé é verdadeira, a pessoa sacrifica, ela luta com Deus, da mesma forma como Jacó lutou com Deus lá no Val de Jaboque. Ele lutou, ele perseverou. Por quê? Porque ele buscou, ele clamou, ele não orou, ele simplesmente não orou. Ó Deus, me ajuda, tem compaixão de mim. Não, ele clamou. Uma coisa é você clamar, outra coisa é você orar. Clamar é algo que sai, o clamor sai do mais profundo da alma, sai do mais profundo do ser. A pessoa coloca toda a sua força, a pessoa reclama com Deus, a pessoa cobra de Deus aquilo que ele prometeu. Por exemplo, Jesus, está escrito que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados no seu corpo. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter saúde física e espiritual. Mas há pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão doentes, que têm até orado, que têm feito correntes: ó Deus, me ajuda, cura-me, Senhor, me liberta e tal. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos fazer algo diferente neste programa. Você que está me ouvindo e que tem uma doença, tem uma enfermidade, está passando por uma tribulação, está passando por uma aflição, uma angústia, nós vamos agora clamar ao Senhor. Nós não vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos reclamar, nós vamos reivindicar os favores de Deus. E eu queria que você se aproximasse do seu rádio. Eu sei que muitas pessoas estão cozinhando, outras estão comendo, eu sei que outras pessoas estão participando dessa programação dentro de um ônibus, de um táxi, seja lá o que for. Minha amiga, meu amigo, mas veja se você pode parar nesse momento de fazer o que você estava fazendo. Se você está gemendo, se você está com uma tribulação, se você está enfermo, doente, então vamos unir a nossa fé e vamos chegar diante do trono do Senhor. Vamos buscar ao Senhor para que, da mesma forma como Ele ouviu o clamor de Davi, Ele venha ouvir o nosso clamor. Tá bom? Vamos falar. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação e majestade. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. E é por isso mesmo que nós nos aproximamos de Ti. É por isso mesmo que nós chegamos diante do Teu trono neste momento. E o fazemos em o nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que não temos direitos, mas por conta da nossa fé prática, verdadeira, em Jesus, nós temos acesso à Tua presença. Então a fé verdadeira aproxima a gente de Deus. E é o que eu creio, e é o que nós cremos. Eu tenho certeza que essa pessoa que está me ouvindo neste instante esteja de joelhos, de pé, sentada, deitada, seja como ela estiver, eu tenho certeza, ela apresenta a sua fé verdadeira, porque ela crê, ela tem certeza de que está diante de Ti neste momento. Então, meu Pai, veja só, nós sabemos que há problemas que nós não temos condições de resolver. Nós temos vivido problemas aqui embaixo, problemas que estão, digamos assim, acima das nossas forças ou capacidade de solucionar. Por isso, nós chegamos diante de Ti neste momento, para Te invocar da mesma forma como Davi clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, meu Pai, neste exato momento, conforme Davi fez, nós estamos fazendo também. Nós clamamos a Ti. Os aflitos te clamam. Eu clamo a Ti, meu Pai. Eu também clamo. Eu uno a minha voz, o meu clamor com essa criatura que me ouve neste momento, num hospital, num presídio, num sanatório, em casa, em qualquer lugar, onde quer que ela esteja. Nós unimos o nosso clamor com o dela, para que da mesma forma como o Senhor ouviu o clamor de Davi, o Senhor ouviu o clamor de Davi na época que ele clamou. E eu não creio, e nós não cremos, que o Senhor mudou a maneira de ser. Se o Senhor ouviu o clamor de Davi, nós também temos o direito de sermos ouvidos por Ti. Porque Davi não era melhor do que nós. Essa é a realidade. Davi não era melhor do que nós. Nós tampouco somos melhores do que ele. Mas uma coisa nós sabemos. Ele estava clamando, buscando o Senhor de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. E é o que nós estamos fazendo nesse momento, meu Pai. Essa pessoa que me ouve, que está enfrentando a morte por conta de uma doença incurável. Essa criatura que está desesperada, não sabe o que fazer, desorientada, não sabe se vai para um lado, se vai para outro, se segue em frente ou se fica parado. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como teus servos ministramos a libertação dessa criatura que me ouve. Ela seja liberta, seja livre, minha amiga, meu amigo, seja livre dessa doença incurável, seja livre dessa dor, seja livre desse tormento que tem estado em seu corpo. Seja livre agora pelo poder de Deus. O Espírito do Altíssimo está sobre nós. O Espírito do Altíssimo nos instruiu, nos inspirou para chegarmos juntos diante dele, juntos nesse clamor, para unirmos a nossa fé verdadeira e sacrificarmos nosso clamor, nossa busca pela tua presença. Ó Jesus, querido e amado, o Senhor disse para curar os enfermos. O Senhor não mandou a gente orar pelos enfermos, o Senhor mandou a gente curar os enfermos. Então todos os doentes que me ouvem, todos os enfermos que me ouvem, sejam curados agora mesmo pela palavra
palavra do Altíssimo, pela palavra do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Sejam curados, sejam livres desses tormentos, dessas dores, sejam livres neste momento, porque o Deus que nós cremos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de Davi, o Deus que ouviu o clamor de Davi, ouve o nosso clamor também, porque não são uma, duas, três, quatro pessoas, são milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas espalhadas por esse mundo afora, que se unem numa só fé, num só clamor, numa só busca, uma fé verdadeira. Apresentamos, ó Deus, o nosso clamor com toda a nossa força e ministramos, eu ministro a cura divina para essa criatura que me ouve. Se você está enfermo, coloque a sua mão no lugar da sua enfermidade, coloque a sua mão aonde você sente dor e seja curado agora, em o nome do meu Senhor. Eu digo, seja curado, você seja curado agora. Eu curo você pela autoridade do nome do Senhor Jesus, sim, com a autoridade dele, do seu nome, da sua palavra e na unção do Espírito Santo, você seja curada e também seja livre desse tormento, dessa tribulação, dessa aflição. Vamos todos ser livres das nossas aflições, porque o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, em o nome do Senhor Jesus, desce à sua casa, à sua cama, ao seu lugar, onde quer que você esteja. Ele desce até nós e faz aquilo que ele prometeu que faria. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé que faz acontecer o impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Em nome do Senhor Jesus, dê graças a Deus, porque essa maldição já não existe mais no seu corpo. Seja livre totalmente das dúvidas, dos medos, das preocupações. Seja livre dessa falta de fé, em nome de Jesus. E se você, minha amiga, meu amigo ouvinte, diz: eu não tenho fé, eu não creio tanto, então vamos orar. Peça a Jesus para lhe dar fé. Ore pedindo fé e leia a Bíblia, porque a palavra de Deus é a fonte da fé. Quando você lê a Bíblia, você recebe fé para alcançar aquilo que você precisa. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto para contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu Salvador. Ó Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Aqui dia, meu Senhor, aqui dia, meu Salvador, aqui dia, meu amor. Quando enfim te encontrar, meu Salvador, finalmente conhecer o meu amor. Aqui dia. Olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte, aqui no Salmo 34, no versículo 15, diz assim, olha só que coisa maravilhosa, magnífica. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
Olha só, olha só. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, se você é justa, se você é justo, se nós somos justos, se nós somos justificados pela nossa fé no Senhor Jesus, se nós não andamos na injustiça, se nós não praticamos a injustiça, se nós não praticamos o pecado, então nós temos o direito, o privilégio de clamar ao Senhor, cujos olhos já estão sobre nós, e Ele nos ouvir e nos livrar de todos os nossos problemas. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quer dizer, nós acabamos de clamar, não é verdade? Você e eu, nós unimos a nossa fé, nós clamamos. E se nós estamos nessa fé no Senhor Jesus, então nós estamos justificados, nós somos justificados. Se vivemos na justiça, se fazemos o que é certo, se andamos de acordo com a palavra de Deus, então nós somos justificados por essa fé. E uma vez justificados, nós somos ouvidos, nós já fomos ouvidos e livres dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas tribulações. Olha só, ele diz assim: clamam os justos, versículo 17, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Aleluia! Então nós estamos livres, minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós estamos livres, você, eu, todos nós estamos livres por conta dessa palavra que Deus prometeu. Não tem como dar errado. Ele falou, está falado, está escrito, e nós reclamamos, reivindicamos, nós cobramos o cumprimento dessa palavra, e está feito em nome de Jesus. Você está curado, você está liberto, você já não tem mais aquela aflição, já aquela angústia, aquele pavor, aquela dúvida, aquele medo, aquela preocupação, aquela ansiedade, já desapareceram, tudo já desapareceu. Por quê? Porque nós clamamos, as suas angústias, suas aflições, as minhas aflições já desapareceram, porque eu estou junto com você, clamando, eu clamei junto com você, no mesmo espírito, na mesma fé, e com certeza Deus já nos ouviu. Eu tenho certeza que Ele nos ouviu, e está feito, e graças a Deus. É muito legal essa palavra aqui. O Salmo 34, aqui no versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Em seguida ele diz assim: muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Então nós estamos livres, minha amiga, meu amigo. Você crê nisso? Então comece a cantar. Dê graças a Deus. Parta, a partir de agora, parta para a canção, o louvor, a gratidão. Agradeça a Deus pelo que Ele acabou de fazer na sua vida. Agradeça a Deus. Dê graças a Deus a partir de agora. Não conte para ninguém, não fale para ninguém, nem para os amigos, nem para os entes mais queridos, o que você tinha. Fale o que você conquistou agora pela fé no nome do Senhor Jesus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais,
está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, agora a gente está leve, né? Você e eu, nós estamos leves agora, porque nós alcançamos ao Senhor com os nossos clamores, não é verdade? E eu quero dizer para você que amanhã é quarta-feira, às 8 da noite, aliás, eu vou dizer para você, às 7 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nós vamos começar a celebração do primeiro aniversário do Templo de Salomão. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, nós vamos ter aqui uma mini orquestra que vai estar tocando músicas que vão ao encontro da sua alma, do seu coração. E quando for 8 horas, nós estaremos começando propriamente dito, a celebração do primeiro aniversário do Templo de Salomão. Portanto, nós estamos alegres, felizes, porque Deus nos livrou de todas as nossas tribulações e também porque estaremos celebrando o primeiro aniversário do Templo de Salomão amanhã, a partir das 7 horas. A partir das 7 horas as portas vão estar abertas já para que você participe. Agora, é claro, eu não garanto lugar para todas as pessoas. Eu não garanto porque quem chegar primeiro vai entrar e vai ter o lugar seu. Mas quem chegar por último é provável que não vai conseguir ficar sentado. Então, já de antemão, eu quero avisar que a partir das 7 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nós já vamos ter o início, mas verdadeiramente toda celebração, toda comemoração vai começar às 8 horas. De 7 às 8 é para esquentar. Você sabe que de 7 às 8 nós vamos ter um aquecimento do que vai acontecer a partir das 8 em ponto. Você é o nosso convidado amanhã, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. E quem chegar cedo vai ter estacionamento à vontade. Se chegar atrasado, certamente não vai nem conseguir chegar, nem conseguir entrar. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta nesse horário, nessa emissora.